Paz e alegria a todos os irmãos. Para dar início ao nosso estudo dessa noite, vamos ler o livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. A lição 13. Confia sempre na ajuda divina. Quando te sentires sitiado, sem qualquer possibilidade de libertação, o socorro chegará de Deus. Nunca duvides da paternidade celeste. Deus vela por ti e te ajuda, nem sempre como queres, porém da melhor forma para a tua real felicidade. Às vezes, tens a impressão de que o auxílio superior não virá ou chegará tarde demais. Passado o momento grave, constatarás que o recebeste alguns minutos antes, caso tenhas perseverado a sua espera. Vamos então, nesse momento, Senhor, pedimos que nessa noite de estudo, os nossos mentores possam estar aqui conosco, nos auxiliando nessa noite de hoje, e que o nosso irmão que fará uso da palavra também tenha esse amparo, para que ele possa trazer tudo aquilo que ele estudou com tanto carinho até nós, e que nós possamos, Senhor, estarmos nessa sintonia de amor para absorver todos esses conteúdos que aqui serão transmitidos. Ampara, Senhor, a todos nós, graças a Deus. Agora, nós vamos pedir para a nossa irmã Carla, que vai fazer a divulgação da nossa obra. Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos divulgar esse livro maravilhoso, para quem não conhece ainda, Memórias de um Suicida. No primeiro momento, quando você lê o nome do título, parece que assusta. Mas não assusta, até porque nós estamos falando de algo que acontece de verdade. Infelizmente, as pessoas saem da vida de uma forma abrupta e desesperada. Mas esse livro, ele relata para nós a história desse espírito que é o Camilo. Ele ficou cego, o Camilo, e ele não aceitou a sua cegueira, então ele cometeu suicídio. E aí, a partir daí, ele começa a relatar a experiência dele no mundo espiritual. E, no primeiro momento, aqui temos 21 capítulos nesse livro. Então, no primeiro e no segundo capítulo, ele está relatando a vivência dele no vale que ele chama de Vale Tenebroso, que é o Vale dos Suicidas. Então, ele conta ali, ele relata tudo que ele passa e tudo que ele vê outros espíritos que também cometeram suicídio passando. E dá esse nome, Vale Tenebroso. Então sabemos que realmente são dois capítulos ali densos, mais importantes, porque nós, enquanto espíritos reencarnacionistas, precisamos conhecer como é que funciona, até para a gente entender todo esse processo e despertar mais ainda o desejo de viver, e agradecer pela oportunidade bendita da reencarnação e da vida que Deus nos proporciona. Depois que passa esses dois capítulos, ele é resgatado e vai para o hospital. Quem é que resgata? E aí começa toda uma história linda que faz esse livro valer muito a pena. Os dois primeiros capítulos faz valer a pena, mas o restante dos capítulos vale muito mais. Quem resgata, quem passa, tem uma caravana que de tempos em tempos passa nesse vale para resgatar os irmãos que já estão em condições de ser resgatados, dentro do seu arrependimento, dentro do seu pedido de ajuda. E essa caravana é a caravana da Legião de Maria, Mãe de Jesus. Porque enquanto tiver um filho em sofrimento, Maria está lá para acolher, para ajudar. Então, Maria, Mãe de Jesus, Maria de Nazaré, é ela que cuida da legião
dos suicidas e que faz o resgate. Ele é resgatado, vai para o hospital de Maria, porque é a legião dela que cuida dessa área, e vai para o hospital e passa um tempo no hospital, e a partir dali ele começa a relatar toda a melhora, tudo que ele recebeu no hospital, os ensinamentos de Jesus, as palestras, e começa a desenvolver a história, e aí a história começa a desenrolar, porque ele está relatando a história dele, mas ele também conta a história de outros espíritos que estão com ele ali, nesse vale tenebroso, alguns mais próximos dele. E aí vai desdobrando também a história desses outros espíritos. Então a história também é narrada sobre o ponto de vista aqui da Terra, dos entes queridos que ficaram aqui. A história fala sobre o poder da prece, o quanto a prece auxilia do lado de cá e do lado de lá, da vida espiritual e da vida material, da vida carnal. É um livro que vale muito a pena ser lido. Tá? Nós temos aqui na casa esse livro, ele é um livro lindo. E esse livro, a mensagem que ele passa para nós, que é a mais importante, é o quanto Deus é misericordioso conosco. O quanto Deus está sempre nos dando uma oportunidade, independente dos nossos erros. Independente do que façamos, Deus está sempre nos dando uma oportunidade. É sobre isso, tá bom? E agora vamos passar, para a nossa parte primordial do nosso estudo, que estamos dando continuidade ao terceiro mês do projeto educativo doutrinário, que a gente chama de PED, com o tema A Fé Ativa Construindo uma Nova Era. E nessa noite o tema é Profissão de Fé Espírita Raciocinada. Quem fará o estudo é o nosso irmão Nilton Reis, que é do Centro Espírita Esperança e Luz. Olá, boa noite a todos. Hoje nós temos esse assunto, Profissão de Fé Espírita Raciocinada. E quando a gente ouve inicialmente esse termo, essa expressão, a gente até pensa, na profissão espírita raciocinada, será que a partir de hoje eu vou me tornar um profissional espírita, Vou aprender todos os recursos e ganhar carteirinha de espírita? Mas, na verdade, a profissão espírita a profissão de fé espírita, ela está relacionada ao testemunho que nós damos. Esse termo, na verdade, profissão de fé, que pode se dar em qualquer religião. Esse termo, ele é utilizado quando nós damos o testemunho, nós testemunhamos publicamente, fazemos essa declaração de que nós temos uma fé e nós seguimos as diretrizes dessa fé e fazemos de tudo, ou pelo menos o nosso máximo, para que a gente consiga colocar essa fé em prática. Então, é justamente esse testemunho do que você acredita. E o testemunho, a profissão de fé raciocinada, de fé espírita raciocinada, ela vai trazer justamente os pensamentos, a ideia, o propósito espírita. E essa profissão, ela pode se dar de uma forma individual, onde você tem essa crença para si, consigo mesmo. Pode se dar também aderindo a uma comunidade religiosa, como nós estamos aqui dando esse testemunho de que nós acreditamos e estamos seguindo e entendendo o raciocínio, a fé espírita. E pode se dar no conjunto, onde, tanto individualmente quanto em grupo, nós fazemos essa profissão de fé. E muitas vezes a pergunta é: será que dentro do Espiritismo nós estamos realmente fazendo essa profissão de fé? Será que estamos conseguindo testemunhar individualmente no nosso dia a dia ou em um grupo
essa nossa fé espírita. E para que a gente possa, né, ir desenrolando do início, né, até as partes mais detalhadas desse estudo, primeiro nós precisamos entender o que é o Espiritismo. Claro que em uma palavra, em uma palestra, a gente não vai conseguir trazer todo o conteúdo sobre o que é o Espiritismo. Mas, pegando a referência de Kardec no livro Que é o Espiritismo, logo no início, ele vai dar a definição de que o Espiritismo ele é uma ciência de observação prática e também uma doutrina filosófica. Como ciência, o Espiritismo ele vai estudar a relação entre nós e os espíritos. Hoje, com o entendimento da doutrina, a relação entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. E como filosofia, ele vai trazer o desenrolar, as consequências dessa relação entre nós que estamos aqui encarnados e os espíritos que estão desencarnados, ou seja, no plano espiritual. E em resumo, o Espiritismo ele vai ser justamente essa ciência que estuda a relação entre esses dois mundos e a decorrência dessas relações. E aí a gente já tem esse primeiro impacto sobre o que é o Espiritismo. Mas a gente ouve frequentemente dizer do tríplice aspecto do Espiritismo, que é ciência, filosofia e religião. E quando nós começamos a estudar as obras de Kardec, nós vamos perceber que raramente, muito raramente, ele vai se referir ao Espiritismo como uma religião. E isso desperta uma certa curiosidade, porque aqui, na nossa cultura brasileira, nós realmente representamos um primo muito forte do Espiritismo enquanto religião. Mas Kardec ele vai, em um estudo mais à frente, no seu discurso, que vai estar na Revista Espírita de 1858, falando justamente sobre essa questão. O título desse discurso vai ser: O Espiritismo é uma religião? E ele vai dizer que sim, que realmente é uma religião, embora em diversos pontos ele só trate como ciência ou uma doutrina. Mas ele vai explicar esse motivo, que esse principal motivo é que a religião, a palavra, esse termo, ele é entendido na sociedade com vários dogmas anexados a essa palavra, religião. Quando se fala de religião na nossa sociedade, a gente entende que tem um responsável, um padre, um pastor, que tem alguém que tem uma ascendência espiritual, que você vai ter determinados rituais. E o Espiritismo não entende a religião nesse contexto. O Espiritismo ele vai entender a religião como a ligação entre as mentes. Essa ligação entre o nosso eu e o divino. E não uma ligação baseada em dogmas e rituais materiais. Então, por isso que ele evitava de usar esse termo, porque muitas vezes quando se toca no termo religião, a pessoa vai entender como uma série de preceitos e dogmas que precisam ser seguidos. E o objetivo do Espiritismo, nessa relação entre o plano material e o plano espiritual, é justamente captar informações, entender a dinâmica de como essa relação se dá, para que a gente possa edificar os nossos sentimentos, para que a gente, nessa caminhada de ascensão espiritual, nós possamos ter recursos desses irmãos, muitas vezes mais velhos, mais experientes, para que possamos fazer melhor a cada dia. Então, sempre que se falar do Espiritismo em relação à religião, nós devemos entender como essa ligação das mentes, a ligação espiritual, a ligação divina. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos em relação ao Espiritismo, que é entender o seu propósito. E nesse texto, né, que está no livro Obras Póstumas, ele vai trazer
essa reflexão inicial sobre 3 itens principais, que é Deus, o Espírito, a alma e a criação. E quando nós começamos a estudar e nos debruçar nas palavras do texto e tentando captar qual é a alma daquela mensagem, nós vamos encontrar algumas informações básicas sobre o Espiritismo. E uma delas, e como ele começa tanto o Livro dos Espíritos quanto esse texto, ele vai começar de um modo diferente do modo como muitas vezes nós apresentamos o Espiritismo. Que muitas vezes, quando se fala do Espiritismo, quando nós vamos praticar nessa profissão de fé, dar esse testemunho, colocar o Espiritismo em palavras, nós colocamos muito em destaque a questão da reencarnação, do espírito reencarnar, de voltar, de que a gente tem que pagar o que a gente fez, e esse sistema de que o espírito sempre está voltando. Mas nós vamos ver no Livro dos Espíritos e nesse texto que eles vão começar falando de Deus. E isso chama muito a atenção, porque a gente muitas vezes pula etapas e vai para partes mais profundas em relação ao Espiritismo. Mas o que é Deus é o ponto inicial, é o pilar principal do ensino espírita, do estudo espírita, do conhecimento espírita. Porque se a pessoa não acredita em Deus, se ela se nega a reconhecer esse fato, você não vai poder explicar nada. Como você vai explicar de reencarnação se a pessoa não acredita em Deus? Como é que você vai explicar do amor, da caridade, do fazer o bem, do não praticar o egoísmo, o orgulho, se ele não acredita em Deus? Então esse é o principal pilar. E nesse texto ele vai falar da fé espírita raciocinada. O Espiritismo ele traz esse viés muito forte da razão. Porque nós seguimos gerações, muitas gerações, uma caminhada milenar, onde essa presença divina, ela não tinha uma explicação lógica. Você simplesmente tinha que aceitar. Foi Deus que quis, é assim e pronto. E com a presença do Espiritismo, ele vem trazer uma forma lógica de ver Deus, de perceber a sua presença, porque a gente realmente não pode ver com os olhos materiais, mas ele vai começar, a espiritualidade vai começar a trazer esclarecimentos em uma sequência lógica, para que a gente possa estabelecer uma linha de raciocínio e chegar a uma conclusão. Primeiro, eles vão apresentar, a espiritualidade vai esclarecer que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Essa informação, ela já vai trazer, se a gente meditar sobre essa resposta, analisar, tentar sentir com o coração, nós vamos perceber que só essa resposta já traz muitas elucidações. Porque nós passamos por tantas vicissitudes, tantos problemas, tantas questões, tantos embates na nossa vida, que a gente, em determinado momento, nos perguntamos, será que eu mereço passar por isso? Será que Deus não está me vendo? Será que tem que ser assim mesmo? Tantas dores que existem, que são tão profundas nos nossos corações. Mas aí a gente volta para essa primeira informação, e essa informação que também está nesse texto do estudo de hoje, que é a inteligência suprema. Se nós, enquanto seres ainda muito limitados, nós sabemos que as nossas ações precisam resultar em algo útil, nós vamos agir de forma mais inteligente possível para que aquela ação dê um resultado positivo, para que a gente consiga extrair o melhor do nosso trabalho, do nosso movimento. Então, se a gente, com essa percepção tão limitada, raciocina dessa forma, o que dirá da inteligência suprema do universo, da inteligência que coordena os universos,
que coordena os planetas, que coordena todo esse cosmos que a gente vê aí cada dia com o avanço da tecnologia, algo tão belo. Com as obras espíritas, nós temos informações sobre as vivências nesses planetas. Nós temos informações sobre a vida em Júpiter nas revistas espíritas, temos informação sobre Sirius na obra de Emmanuel, Renúncia. Nós temos informações sobre as Pleiades no livro Transição Planetária. Então nós temos assim uma literatura muito rica falando de tudo isso. Então a gente vai pensar, se essa inteligência que é tão suprema, há de ter alguma razão por que as coisas são dessa forma. Então isso já nos motiva, porque a gente está deixando essa preocupação, vamos dizer assim, na mão de uma inteligência que sabe mais do que a gente. Mas, às vezes a gente pode cair no pensamento de que Deus, sendo uma inteligência suprema, ele poderia agir de forma matemática, né, com cálculos frios. Fez isso aqui, pagou aqui. Fez aquilo, não importa, ele não iria ser sensível às nossas dores. Só iria agir de uma forma matemática, onde automaticamente você iria pagar, como nós usamos a expressão, né? Pagar aquele mal que você fez. Mas só que nessa descrição, ele ainda vai dizer, continuar, né? Dizendo que ele é infinitamente misericordioso, justo e bom. E isso faz toda a diferença. Porque a misericórdia é justamente o estender da mão, o compreender a dor do outro. Então, ainda que nós tenhamos caído no erro, Deus ele vai ser utilizado a inteligência suprema, mas ele também vai ser misericordioso. Ele vai se compadecer do nosso sofrimento. Nós vemos descrições dos textos bíblicos que Jesus chorou. Porque não é porque Jesus é um espírito puro, superior, o coordenador do planeta, que ele não vai chorar, que ele não vai sentir. Porque ele se compadece do sofrimento que nós estamos passando. E aí, ele também é justo. Então, nós vamos entender que além da inteligência, além da misericórdia, existe a justiça. E nós vamos entender que no nosso planeta e no universo inteiro não existe injustiça. Porque muitas vezes nós pensamos nisso. Nós passamos por determinadas situações e nós dizemos, não, isso é injusto. Não é certo que isso aconteça comigo. Mas nós sabemos, como Joana de Ângeles usa muito essa expressão, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, se nós passamos por uma determinada situação hoje, nós podemos considerar como injustiça ter uma visão limitada, de uma única vida, de um único momento. Mas, se nós abarcarmos o conhecimento do Espírito, a vivência do Espírito, nós estamos passando por aquela situação porque há um propósito, porque tem um motivo, há um porquê daquela situação está acontecendo. E, além de ser misericordioso e justo, Deus também é bom, nos dando uma infinidade de possibilidades para que a gente possa reescrever nossa história, para que a gente possa fazer mais, para que a gente possa sempre dar um passo e estar certo que Ele está do nosso lado, que Ele está nos acompanhando, que o nosso caminho é um caminho que sempre vai aparecer oportunidades para que a gente possa fazer o nosso melhor. A gente pode estar ali em um dia chuvoso, mas a gente olha na janela, a gente vê uma flor, a gente vê alguém que sorri, a gente lembra de uma memória gostosa em tempo de chuva. Então, Deus colocou, como é dito na Gênesis, no capítulo o bem e o mal, que Deus colocou ao lado do mal o remédio, o bem. Porque, infelizmente, nós temos a tendência para ir para o mal, então Ele deixou o remédio do lado, para que a gente sempre possa fazer o nosso melhor. E esse texto, ele vai esclarecer diversas questões sobre Deus, né? Falar todas essas qualidades, da imutabilidade, que a gente sabe que hoje, que Deus não é igual a nós, que hoje temos uma ideia e amanhã outra. Deus, ele é imutável, ele é imaterial, ele é onipotente, onipresente, então ele vai ter todas essas qualidades, e mesmo assim, a espiritualidade vai nos informar que todas essas
essas qualidades, ainda não é a completa definição do que é Deus. Porque nós ainda não temos os sentidos necessários, ainda vamos desenvolver para adquirir esses sentidos e conseguir reconhecer e perceber o que é Deus. E esses 3 elementos que ele fala, né? Deus, então depois ele parte para o Espírito. E interessante que o Espírito ele vai ser o princípio inteligente da natureza. Então, todos nós espíritos fomos criados simples e ignorantes e temos como missão, como uma de nossas missões, né, participar, concorrer para a harmonia e criação do universo. Às vezes a gente esquece desse detalhe, porque às vezes a gente se acha tão pequeno que a gente esquece que a gente está constantemente trabalhando para que o universo esteja em movimento, para que as coisas aconteçam. Uma planta que a gente coloque ali na terra, que regue, que dê frutos, que alimente, que faça sombra para alguém que está ali, vai sentar ali, ler um livro, colocar uma rede. As pessoas que se reúnem, como o Chico sentava, né, ali no pé do abacateiro para poder trazer histórias. Então, pequenas ações que nós fazemos, como o plantio de uma erva, ela já vai causar uma diferença. Você ali, naquele ponto, você está trabalhando na harmonia do universo. Porque todos os espíritos trabalham na harmonia do universo, independente do seu grau de evolução. A gente não deve entender que só os espíritos puros de luz é que estão trabalhando com Deus, realizando ações a cada momento. Nós também estamos fazendo isso a cada dia. Então, nós, enquanto seres inteligentes da natureza, criados simples e ignorantes, vamos, com o decorrer dessas experiências, adquirindo conhecimento, crescendo enquanto ser divino, porque nós nascemos de uma forma simples, mas com o potencial de nos tornarmos uma pedra límpida, um diamante. Então, é essa confiança que a divindade está depositando nas nossas mãos, porque ele sabe que nós somos capazes. Então, só por isso, a gente já deve acreditar em nós mesmos e nunca duvidarmos das nossas forças. Porque se Deus acreditasse que nós não somos capazes, ele como inteligência suprema, não teríamos criado. Dizia, não vai dar certo isso. Então, cada um de nós que fomos criados e estamos aqui, nós temos o potencial angelical. Temos o potencial de realizar cada vez mais. E nessa caminhada, nós vamos ter realmente diversas fases. Porque é no erro, no acerto, que nós vamos nos lapidando, que nós vamos edificando nossos sentimentos. Porque é difícil a gente passar por situações que ferem o nosso coração, que machucam, que a gente não vê uma saída. Mas tudo isso são experiências. A gente muitas vezes ainda entende como punição, mas são experiências para o engrandecimento do nosso espírito. Porque quando nós estamos em uma missão, nós temos uma diversidade de habilidades para podermos desenvolver. Por exemplo, nós precisamos desenvolver a nossa personalidade, que é muito importante. Nós precisamos conhecer quem nós somos. E muitas vezes, se nós não tivermos uma experiência adequada, você nunca vai saber quem você é. Quantas vezes a gente já idealizou situações e na hora que foi para a prática, que aconteceu, a gente fez totalmente diferente. É ali que você vai reconhecer e começar a formar o seu caráter e a sua personalidade. O outro ponto é que nós vamos também ter o mérito da realização, o mérito de alcançar a perfeição. A cada experiência, que muitas vezes até parece difícil, nós vamos ter, quando nós alcançamos o resultado, nós vamos ter aquela ideia de, olha, eu tenho mérito disso. Eu fiz por onde, hoje em dia, eu tenho esse conforto enquanto espírito puro, porque eu criei essa força para poder fazer mais a cada dia. Aí tem outro ponto, nós, como falei aqui antes, nós estamos ajudando na harmonia do universo, na criação do universo. Então, o nosso trabalho vai desenvolver a nossa inteligência.
enquanto encarnados, vai desenvolver o nosso corpo. Porque se a gente não trabalha, os nossos membros atrofiam. Se a gente não anda, se a gente não faz realizações, a nossa inteligência ela fica limitada. Então, é um mecanismo divino que quando nós estamos muito acomodados, que nós estamos parados, que nós achamos que não tem solução, ele vai dizer, sacode aquela área ali, que ela precisa de movimento. E aí acontece tudo. Acontece mudança de trabalho, às vezes acontece que chega um parente, às vezes a pessoa engravida sem querer, às vezes é um problema de saúde, às vezes é uma ideia diferente que a pessoa teve. Então as coisas começam a acontecer e muitas vezes, quando nós estamos envolvidos nisso, a gente acha que é uma experiência ruim, que aquilo não devia acontecer. Mas na verdade é a oportunidade de desenvolver essas habilidades. Além disso, quando acontece alguma coisa, pode ser uma prova. Porque às vezes nós estamos no plano espiritual e nós pensamos, eu consigo fazer isso. Nossa, estudei bastante sobre paciência. Aí agora já passei pelo meu processo de expiação, já fiz tudo, agora eu vou colocar em prova o meu processo de paciência. E aí você aceita aquilo, você faz toda aquela programação linda, como nós vemos nos filmes espíritas, nos livros, e chegamos aqui na Terra. Mas aí quando chega aqui na Terra, a gente muda de ideia, a gente vai seguir outro caminho, a gente quer fazer tudo ao contrário, mas como o nosso compromisso foi desenvolver a paciência, o mecanismo da vida vai sempre colocar alguma coisa na nossa vida relativa à paciência. E aí você vai ter que lidar com aquilo. Por isso que é muito comum pessoas que têm uma determinada qualidade conviver no meio oposto. Se você é muito paciente, você normalmente vai estar cercado de pessoas impacientes. Se você é muito organizado, você vai estar cercado de pessoas desorganizadas. Se você gosta de trabalhar de forma real, é bem provável que você esteja cercado de pessoas que ficam negligenciando o trabalho. Porque a sua missão é esclarecer aquelas mentes, através do seu trabalho, através da sua paciência, através da sua organização. Porque é por isso que nós vivemos em comunidade. Então, é necessário que a gente comece a modificar o nosso ponto de vista em relação ao que nós chamamos de problema. Porque o problema, na verdade, é uma solução para o nosso espírito. Como diz uma frase no livro Paulo Estevão vai dizer: Deus não nos envia problemas que não necessitamos. Ou seja, todo e qualquer problema que bate à sua porta é porque você precisa aprender alguma coisa com aquilo ali. E entender que aquele aprendizado é para te tornar uma pessoa melhor. Então a gente vê o quanto essa profissão espírita, esse testemunho, essa crença dentro do espiritismo começa a nos esclarecer. E a gente não vê mais como uma punição aleatória. Você diz, poxa, esse problema chegou aqui, peraí, que tem várias opções aqui. Nesse problema aqui eu vou desenvolver a minha personalidade, eu vou passar por um processo de provas, eu vou ajudar na criação do universo. Você vai ter alguma coisa útil que vai sair dali. E também temos os processos de expiação, que nesses processos de expiação nós vamos ter a oportunidade de ressarcir o prejuízo que nós causamos na economia do universo. É só isso. Às vezes é difícil, porque na hora que nós estamos plantando, todo mundo quer o livre-arbítrio. Não, meu livre-arbítrio, ninguém quer saber de nada. Quer saber do livre-arbítrio, eu vou plantar o que eu quiser. E aí está todo mundo feliz, todo mundo sorridente, todo mundo alegre. Mas só que a colheita é obrigatória e ela é baseada no que você plantou. Eu já encontrei pessoas que disseram isso. Não existe o livre-arbítrio, porque as coisas que eu quero fazer eu não consigo. Mas eu disse, não, mas aí a questão é que você plantou determinadas coisas. Agora, não é justo você plantar espinhos e querer colher flores. Querer colher morangos silvestres deliciosos. Aí não dá. Então, a gente começa a perceber que existe o Espiritismo vem trazer essa razão. Você começa a entender que não há algo aleatório. Eu vou dar um exemplo para que a gente possa ir caminhando nesse exemplo e ver como essas coisas funcionam.
Digamos que a gente chega aqui, vou me colocar como exemplo que eu devo ter feito muito isso, eu estou em uma praia lindíssima, e nessa praia eu começo a frequentar aquela praia paradisíaca, aquela areia gostosa de botar o pé, e aí de repente eu começo aí todos os dias e vou deixando meu lixo lá, deixando tudo meu lá, convido as pessoas, largo tudo lá, e essa praia vai sujando, vai sujando, vai sujando. E eu não paro para perceber aquilo ali. Até que um dia, caminhando, eu piso em uma garrafa quebrada e corto meu pé. Aí, através daquela dor, através daquele sofrimento, é que eu vou abrir meus olhos. Tem muita gente que abre pelo amor, graças a Deus, que nem todos nós precisamos sofrer. Tem gente que antes de cortar o pé, olha e diz, esse negócio aqui não está legal, está sujo, vou começar a limpar. E tem pessoas que precisam sofrer, cortar o pé naquele vidro que ela mesma jogou para que ela perceba que aquilo dali está errado. E a partir daquele momento eu vou lá e começo, nossa, a praia está muito suja, e abre e começa a perceber aquilo ali. Primeiro ponto, que é muito bom, quando nós percebemos o nosso erro, quando nós percebemos a nossa falha, já é um grande passo. Porque às vezes nós passamos séculos endurecidos e nem percebemos que erramos. Então, às vezes, a situação vai apertando mais para que a gente perceba. E aí, a partir dali, eu vou e começo a limpar a praia, começo a ver a beleza. E aí, muitas vezes, quem está de fora olhando, passar lá um dia na praia, vai dizer até, olha, coitado, está limpando a praia sozinho. Porque quando a gente vê o sofrimento hoje em dia, a gente sente, o que é normal. Até Jesus sentiu os nossos sofrimentos, então todos nós vamos sentir. Mas a gente precisa entender que existe, né, um contexto do qual as coisas emergem, não é aleatório. Então quem está passando de fora e vendo que eu estou ali limpando a praia, vai achar até que é uma injustiça, que eu estou ali sozinho fazendo aquilo. Mas só que na economia divina, no contexto cósmico, não há injustiça. Aí eu vou limpar, mas aí, quando eu estou limpando, eu estou passando pelo processo, né, de expiação, que a expiação dentro do Espiritismo é um diferencial muito grande do que em outras religiões se fala. Porque em outras religiões, muitas vezes você vai pagar o seu pecado eternamente. Não importa. Você errou durante 10 anos, você vai passar bilhões de anos sofrendo. Até o final dos tempos, você vai continuar lá sofrendo. E lá no Espiritismo tem esse conceito de expiação, que é ressarcir na proporção do mal que você causou. Você resolveu na proporção do mal que causou, você segue seu caminho. Não vai ficar pagando para sempre. Então, aí muitas vezes ali limpando aquela praia, aí eu começo a ter amor por aquilo. E aí eu digo, poxa, isso é muito interessante, essa vegetação. Porque aí na hora que você está com a mão na massa, você percebe que tem uma flor linda, que o mar percebe, às vezes você começa a se encantar com aquilo. Aí depois decide, vou fazer um curso de oceanografia, vou estudar a fauna, a flora do mar, das praias, tudo, e aquilo dali você vai desenvolvendo o seu potencial. Então, muitas vezes, quando nós estamos nesse processo de provas, expiações, nós estamos desenvolvendo outros potenciais. E aí nós temos a informação de espíritos que alcançaram esse potencial e limparam a sua praia, resolveram tudo, mas ficaram tão encantados que, como Maria, vou ajudar essas pessoas que cometeram esse atentado contra a própria vida. Bezerra de Menezes, que decidiu, né, segundo as informações das comunicações mediúnicas, não ir para outro planeta mais evoluído e ficar aqui na Terra, auxiliando, dando a mão. O próprio Jesus, que encarnou aqui, esteve no meio de nós para poder trazer e estender a mão. Então, quando nós estamos trabalhando, nós vamos descortinando as maravilhas da vida. E aí, isso já não passa a ser do mundo fantástico, do mundo mágico. Nós passamos a entender esse processo. E quando nós começamos a entender esse processo, com a razão que o Espiritismo nos fornece, nós começamos a ser motivados em fazer o bem. Nós nos sentimos motivados para poder fazer a caridade. Foi dito aqui, né, do auxílio que é dado aos moradores de rua, às pessoas necessitadas, às pessoas que precisam de um agasalho. Você é movido a essa caridade. Por isso que, se mesmo no Espiritismo você esquecer, não sou muito de estudar, não me lembro o que falou lá na palestra, fica com esse lema, vamos
utilizar essa palavra do Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Porque é isso que a doutrina apresenta. Tanto que Kardec teve cuidado de explicar isso. Porque muitas vezes nós achamos que é só chegar lá, dar um pão, dar um dinheiro, dar uma comida. Kardec ele deixa bem claro, ainda nesse texto, né, o Espiritismo é uma religião, está na Revista Espírita, ele vai dizer, existe a caridade benevolente e existe a caridade beneficente. A caridade beneficente, ela vai estar baseada no material. Você tem que ter algo para você poder dar. Então essa caridade beneficente, ela fica limitada a poucos, porque nem todo mundo tem o que dar. Na máxima do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, Kardec está se referindo à caridade benevolente. É a caridade que todos podem praticar, porque é a caridade do perdão, é a caridade do abraço, é a caridade do consolo, é a caridade do amor. Então essa é a caridade da máxima do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Não entra em desespero porque você não pode ir lá dar um prato de comida para alguém. Porque não é essa caridade que Kardec está falando. Mas também fiquemos atentos que não quer dizer que não é para praticar essa caridade. A caridade principal é a do coração. Mas se você vai ali ofertar uma comida, um agasalho, alguma coisa, envolva aquele ato material com a caridade benevolente. Que não é só entregar. É tentar bater um papo. Como é que você vai? Sentar, conversar, trocar uma ideia, tentar entender o que o outro está passando, que muitas vezes aquele amor que você vai dar em palavras, em atenção, que não tem preço, vai valer muito mais do que o material. Porque muitas vezes a gente tem que lembrar que o material, ele veio para despertar o espiritual. O espiritismo, ele condena o materialismo, ele não aceita o materialismo, vamos dizer assim. Porque o materialismo é acreditar que todo o sentido da vida está contido nos bens materiais. Isso é o materialismo. Mas a matéria é importante. É importante para o crescimento de todos nós. Nós precisamos usufruir desses bens materiais para que possamos engrandecer o nosso espírito. Porque, obviamente, se a matéria não fosse necessária, a gente não precisava reencarnar. Ficava todo mundo no plano espiritual e resolvia tudo lá mesmo. Então, há essa necessidade. Então, o Espiritismo, ele vem trazer essa informação de que existe algo maior que anima o homem, que anima o corpo do ser humano, que é esse espírito, essa conexão divina. Então, essa conexão divina, essa inteligência que vai fazer toda a transformação para que a gente possa ascender. E quando nós superarmos todas essas barreiras, aí não é mais necessário reencarnar e nós vamos poder viver enquanto espírito, desenvolvendo as nossas outras potencialidades. E nesse texto, ele também vai falar, a gente falou de Deus, falou do Espírito, e por último ele vai falar da criação. É interessante porque todas as religiões trazem e falam sobre a criação. Mas, mais uma vez, o Espiritismo ele vai trabalhar com a fé raciocinada. O Espiritismo ele vai ser essa doutrina que vai dar as mãos com a ciência. Enquanto existem teorias fantásticas por aí de como o mundo foi criado, desafiando a lógica, entrando no campo do impossível, o Espiritismo ele vai concordar com a ciência no sentido de que bilhões de anos foram necessários para que a Terra se formasse, que foram necessárias várias eras para que os elementos perturbados, ali, movimentados da construção do planeta, pudesse cada um encontrar o seu momento, para que as criaturas que habitam a Terra em outra fase começassem a surgir, e no futuro os seres humanos pudessem habitar a Terra. Então a gente sai do milagroso, do fantástico, e começa a entrar em uma linha de raciocínio que a gente entende que não existe mágica. Porque quando às vezes a gente diz, Newton, mas isso é uma coisa simples. A pessoa acreditar que a Terra foi criada em 7 dias, que tudo se resolveu de uma hora para outra, mas só que isso tem uma implicação no nosso
desenrolar religioso, da nossa conexão espiritual. Porque a gente passa a querer que o mesmo aconteça na nossa vida. A gente vai começando, a gente tem uma cultura que vai vir baseada ali no Velho Testamento, na nossa cultura religiosa. Aí no Velho Testamento nós vamos encontrar abrir o mar, vamos encontrar transformar água em sangue, vamos encontrar nuvens de fogo, vamos encontrar aquelas questões todas fantásticas. Depois nós vamos fazer essa transição de Moisés ali para a época de Jesus. Ali ainda nós vamos encontrar milagres, transformar água em vinho, andar sobre as águas e várias outras questões que são apresentadas no Evangelho. E a gente ainda não se desapegou dessa questão material, porque a gente tem Moisés, tem Jesus, aí a gente pula para o Espiritismo, que chegou como? Mesas girantes, mesa flutuando, e aquelas questões todas acontecendo. E aí, se a gente se basear numa visão muito estreita, a gente vai entender, se acontecer todos esses milagres e essas magias, eu também vou querer que essa magia aconteça na nossa vida, na minha vida. E vou começar a trabalhar no pensamento do menos esforço e mais recompensa. Mas aí a gente vai entender com o Espiritismo, quando nós estudamos ali o conjunto das obras, nós vamos entender que muitas dessas coisas aconteceram mesmo. Aconteceram os milagres, aconteceram esses efeitos, aconteceram muitas coisas. Claro que nem tudo que está escrito na Bíblia, que muitas coisas são alegorias, são forças de expressão. Mas havia muitos efeitos materiais. E aí a gente vai entender que quanto mais materializado é o espírito, mais materializadas são suas expressões religiosas. Quanto mais duro é o nosso coração, de mais matéria a gente precisa para que a gente possa entender algo que está no plano espiritual, algo que fale ao sentimento. Então, para um povo muito primitivo, muitas coisas materiais aconteciam. Quando a gente chega em Jesus, já menos, mas ainda acontecia. Quando chega no Espiritismo, mesas girantes para poder chamar, menos, mas acontecia. Mas agora, nós somos espíritos muito mais maduros. Nós já estamos mais aptos a entender o amor. Então, quanto mais próximo você está do amor, menos expressões materiais você necessita. A gente vê isso no dia a dia. Se você ainda não consegue expressar o seu amor, quando falo você, eu digo a maioria da sociedade, né? Quando você ainda não consegue expressar muito o seu amor, você dá um presente bem caro. Porque o material vai expressar o quanto você ama. Mas, quando você ama de verdade, quando as almas estão conectadas, você só dá um sorriso. O seu olhar já diz. Então, quanto mais próximo de Deus a gente chega, menos espetáculo a gente precisa. Menos espetáculos materiais. E aí, nesse processo que nós vamos precisando menos, o nosso amor cresce mais, o nosso sentimento cresce mais, e aí, com mais eficiência, a gente participa dos processos de criação do universo, que é a interação com o outro, que é a interação com o ambiente onde nós vivemos, que é o brilho de nós mesmos, que onde chega, nós passamos a ser a luz que ilumina aquela escuridão. Ainda que a gente seja uma luz opaca, né? Aquela coisa só balançando ali um pouquinho, mas o mínimo de luz que seja, ele já elimina um pouco da escuridão. E o Espiritismo vai justamente vir mostrar essa verdade, dizer que nós estamos em uma caminhada e nós precisamos valorizar cada etapa, cada conquista que nós conseguimos realizar. E isso me lembrou uma história que é contada por Humberto de Campos, sobre o testemunho de Tomé. O Tomé, ele tinha uma preocupação muito grande de que os poderosos da época abraçassem o Evangelho. Porque ele dizia, não, a gente tem que levar, porque ele via que o Evangelho a mensagem do Cristo era muito importante. Então ele encontra Jesus em um determinado momento, eles estavam numa cidade de Dalmanuta, Jesus estava na casa de um pescador chamado Zacarias, e chegando lá, Tomé chega com aquela energia toda,
E Jesus, nós temos patrícios, né, romanos, os sacerdotes, homens de poder, que estão na casa, em uma casa aqui próxima, e eles querem te ver. E aí Jesus, né, ouvindo aquela situação, ele disse, mas por que eles querem me ver? Aí Tomé vai dizer, porque eles precisam de um sinal. E Jesus responde, mas não é necessário que eles me vejam. O que é necessário é que eles sintam a verdade que eu trago do meu Pai. E essa resposta de Jesus serve para a gente até hoje. Porque muitas vezes a gente vai, mesmo estando anos na casa espírita, a gente ainda vai querendo uma mensagem, querendo uma carta, querendo que aconteça alguma coisa. Doido para ver uma reunião de materialização, de não sei o quê, como se aquilo fosse despertar a nossa fé. Né? Mas é muito além disso. Então, quando Jesus responde isso para ele, ele fica sem ação, mas ele diz, mas mestre, eu preciso, como é que eu vou mostrar que a sua mensagem é verdadeira sem um sinal? E aí Jesus, olhando aquilo, ele vai dizer, quando uma criança aparece e chega ali, por exemplo, se torna a idade adulta, qualquer pessoa vai concluir que olhando para ela, os pais foram responsáveis por criar ela. Caso não tenha sido os pais, alguém foi responsável por criar aquela criança. Mesmo que você não tenha visto. Porque se você pegasse essa criança e largasse no meio do mato, ela iria morrer. Então alguém foi lá, alguém pegou essa criança, alguém cuidou, alguém deu comida, alguém deu educação, e alguém criou todos os artifícios ali necessários para que aquela criança pudesse se tornar um adulto. E aí Jesus vai dizer para Tomé, vocês que são humanos, né? Vocês que estão aqui vendo essa realidade, conseguem reconhecer que houve um trabalho ali por trás para que aquela pessoa estivesse ali. E não conseguem reconhecer o trabalho do Pai, que na natureza fornece todos os itens necessários para que todos nós possamos viver. Então, se eles não conseguem reconhecer isso, que sentido faz um sinal no céu? Porque muita gente não para pensar. A gente vê tantos espetáculos na Terra, da natureza, de coisas incríveis que acontecem, mas a gente quer um sinal. A gente quer ver Jesus saindo das nuvens para poder nos salvar. E aí, Tomé, diante disso, fica sem resposta. E Jesus diz, Tomé, o sinal é o sacrifício de nós mesmos. É a gente superar o nosso orgulho e exaltar a nossa humildade. E aí, né, depois vocês leem a história detalhada, mas aí pulando para frente, chega o momento da crucificação de Jesus. Então, ele é levado, e aí todos os discípulos foram embora. A profissão de fé sumiu. Que no momento de testemunhar, de mostrar sua crença, de mostrar, todo mundo sumiu. A exceção de João, que ficou com Maria. Então, ele toma sai, mas ele fica com o coração apertado. Então ele decide voltar. Mas aí ele se cobre no meio da multidão para que ninguém reconhecesse ele. E ele vê Jesus. E ele fica com o coração partido, porque todos eles, embora tenham fugido, nós temos ainda os nossos sentimentos eles ainda são muito frágeis. O amor não nasce da noite para o dia, ele é uma construção. Então nós estamos nessa construção, mas ainda é frágil. Então no momento do conflito, eles debandaram. Mas aí ele voltou e ficou olhando a situação. E depois, quando ele viu Jesus ser crucificado, aqueles pés que levavam a paz onde quer que estivesse, aquelas mãos transformadas em rosas vermelhas, pingando de sangue. E ele sentiu aquele aperto no coração. Mas aí ele ouviu, como que telepaticamente Jesus falando com ele. Tomé, o sinal é o sacrifício de nós mesmos. E ele ficou com aquela informação na cabeça, se sentindo ainda incomodado, até que chegou o dia que nós conhecemos que Jesus, após a ressurreição, se apresenta para os discípulos. E aí Tomé, que era incrédulo, só acredito vendo, quando Jesus apareceu, ele mostra a mão com as chagas e pede para Tomé tocar. E aí ele vai dizer, Tomé, esse é o sinal.
O sinal não era as chagas na mão, mas ali estava representando que o sinal era o sacrifício de nós mesmos. Era justamente esse ponto que o Espiritismo traz, que fora da caridade não há salvação. E naquele momento que ele percebeu todo aquele amor, o amor que ressuscitava os mortos, Tomé finalmente conseguiu perceber que o coração tinha triunfado o cérebro, porque tudo dele estava dentro da lógica. Então, esse é a mesma mensagem que nós temos que ter cuidado em relação ao Espiritismo, porque é uma doutrina que trabalha com a razão, que trabalha com o pensamento. Mas toda essa razão construída pelo Espiritismo tem como objetivo transformar o conhecimento em sentimento. Se a gente está aqui há anos no Espiritismo e esse conhecimento não está sendo transformado em sentimento, a gente tem que ter cuidado. E tem que perceber o que é que nós estamos fazendo aqui a cada dia, para que a nossa profissão espírita, o nosso testemunho público, o nosso testemunho enquanto comunidade, seja a humildade, a caridade, a paz e, finalmente, o sentimento mais sublime de todos, né, que é o amor, que a gente está aprendendo. Então, que nessas histórias, todo esse conhecimento que o Espiritismo traz, esses testemunhos evangélicos, tudo sirvam para fortalecer a nossa crença e a nossa vontade de fazer melhor a cada dia. Então essa é a mensagem da noite de hoje. Espero que tenha ficado claro, né, que às vezes a gente está falando, mas que todos tenham uma boa noite e que a gente possa, né, tentar colocar um pouquinho em prática, né? Porque o espírita não é aquele que muda da noite para o dia, mas aquele que faz esforços para que essa mudança aconteça. Então, boa noite. Agradecendo ao nosso irmão pelo estudo dessa noite, tão esclarecedor para todos nós. Pedimos para que todos elevem seu pensamento a Deus, ao nosso Pai Criador. Pedimos nesse instante, Senhor, que esses amigos maiores possam derramar sobre cada irmão aqui presente os fluidos que amenizam, que tranquilizam, que fortalece o seu corpo, não somente o físico, mas o espiritual, trazendo força, coragem e fé para continuar na sua caminhada. Que eles possam receber nesse momento tudo o que puderem adquirir através do plano superior. E também, Jesus, agradecidos estamos por mais essa noite de estudo nessa casa e que ao retornar aos nossos lares possamos ir com o coração repleto de amor, de fraternidade e que essa paz que aqui reina nesse momento possa estar sendo levada a cada canto aonde esteja em sofrimento algum irmão. Ampara, Senhor, a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigada pela presença de todos e contamos na próxima semana com quem puder aqui estar estudando junto conosco. Uma boa noite.